tarde, meus amores. Hoje, quinta-feira, a Prof tá de volta com as nossas videoaulas. Antes da gente iniciar a nossa aula de matemática de hoje, então já separa o nosso livro de matemática que a gente vai trabalhar com ele hoje. Queria cantar com vocês nossa música de boa tarde. Vamos lá? 1, 2, 3. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! A nossa amizade nunca sai. Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! Boa tarde, Duda, Valentina, Diogo, Heitor, Fernando, Nicolas. Meu beijo pra vocês, eu tô morrendo de saudades. Enquanto a gente não mata a saudade lá na escola, a gente segue com as nossas atividades por aqui, certo? Então, eu vou pedir pra vocês abrirem o livro de matemática lá na página 125, pra gente dar continuidade ao conteúdo. Hoje, galera, a gente vai trabalhar as medidas de capacidade. Quando a gente fala de medida, a gente já trabalhou aquela medida de peso. Quando a gente pega um produto, pesa na balança e vê quantos quilos aquele determinado produto tem, a gente já falou também a medida de tamanho, de comprimento, em metros, em centímetros, e agora a gente vai falar sobre a medida de capacidade. O que é a medida de capacidade? Quando a gente fala de líquidos, quando a gente está falando de líquidos, a gente fala sobre a medida de capacidade. Por quê? A gente vê qual que é a capacidade que um determinado recipiente vai conseguir comportar de líquidos. Por isso a gente fala de medida de capacidade. Quando a gente fala sobre isso, a gente usa normalmente a medida de litro. Então, sempre que a gente falar sobre litro, mililitro, que é a medida menor do que o litro, a gente está falando sobre uma medida de um líquido. E é isso que a gente vai estudar hoje, lá na página 125 do livro de vocês. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 125 para a gente conhecer as medidas de capacidade. Vamos lá? Página 125. Se você observar, as embalagens dos produtos que consumimos, como leite, refrigerante, suco e água, perceberá que elas vêm sempre indicando a quantidade de líquido que contém. Dessa maneira, é possível saber a quantidade de líquido que cabe no interior de um recipiente. Podemos medir a capacidade de líquido que cabe no interior de um recipiente utilizando uma xícara, uma garrafa, uma caneca. A unidade padrão para medirmos a capacidade de 1 litro é o de 1 litro. Para medir a capacidade de um recipiente é o litro. O L é o símbolo do litro. Então, galera, quando a gente fala de medida de capacidade, para determinar a medida de um líquido, a gente está falando sobre o litro. Normalmente também a gente usa bastante o mililitro, que é aquela medida menor, que é representado pelo M e o L, que normalmente naquelas embalagens pequenininhas a gente encontra os mLs, os mililitros, certo? Então, quando a gente está falando de líquido, a gente fala de medida de capacidade. Quando a gente fala de medida de capacidade, a gente utiliza o litro e o mililitro. Joia? Agora a gente vai com as atividades lá na página 126. Vamos lá? Olha só, atividade 1. Marque um X no que compramos por litro. Então, ali naquelas 4 imagens, vocês vão fazer um xizinho no quadradinho daqueles produtos que a gente compra por litro. Então, a gente tem uma maçã, um suco de laranja, um leite e um pedaço de carne. Façam um X naqueles que a gente consome, que a gente compra por litro, certo? Atividade 2. Contorne um recipiente que tem mais líquidos. Galera, quando a gente fala de ml, de litro, a gente sempre tem que lembrar que ml é menor do que o litro. Então, o mililitro é menor do que o litro. Então, ali a gente tem 4 imagens. A bombona de água tem 20 litros nela. Do lado daquele potinho tem 1,5 litro, ou seja, 1 litro e 500 ml. Do lado na garrafa, a gente tem uma garrafa com 500 ml. E do ladinho, aquela garrafinha menorzinha, a gente tem 150 ml. Qual daqueles tem mais líquido dentro? Então, vocês vão circular aqueles que têm mais líquido dentro. Atividade 3. Contorne um recipiente que tem menos líquido dentro. Então, a mesma coisa a gente vai fazer na atividade de baixo, só que agora com aquele que tem menos. Então, a gente tem a garrafa com 350 ml. Do lado,
a garrafinha com 400 ml, do lado a garrafinha com 100 ml e do lado a garrafinha com 500 ml. Qual daqueles valores é o menor? Vocês vão circular, joia? Atividade, página 127, atividade 4. Vamos procurar no diagrama o nome de 6 produtos que podemos comprar por litro. Então, vocês vão procurar ali naquele caça-palavras 6 produtos que a gente pode comprar por litro. O prof vai dar a dica de quais produtos estão ali. Então, vocês vão procurar a palavra leite, álcool, óleo, água, gasolina e vinho. Então, são essas 6 palavras que vocês vão procurar, certo? Atividade 5. Toy, o gato do Zezinho, precisa encontrar o caminho correto do alimento que o faz crescer com saúde e que é vendido por litro. Ajude-o a encontrar esse caminho. Dica: é o caminho com a maior soma. Então, galera, a gente tem 3 caminhos. Um que leva até o litro de leite, outro que leva até a ração e outro que leva até balinhas coloridas. Qual daqueles 3 potinhos é aquele do produto que a gente vende por litro? Se é litro, a gente está falando de um líquido. Qual daqueles 3? Vocês vão pintar o caminhozinho, certo? Atividade, página 128. Vamos lá? Atividade 6. Dos objetos abaixo, marque um X naqueles que podemos comprar por litro. Mesma coisa da atividade anterior. Vocês têm 3 objetos e vocês vão fazer um xizinho naquele que a gente pode comprar por litro. Atividade 7. Ligue cada objeto à sua unidade de medida correspondente. Então, ali a gente tem a unidade de metro e a unidade de litro. Litro, líquido. Metro, medida, tamanho. Então, a gente tem o desenho de um refrigerante, a gente tem o desenho de um menino medindo a altura da menina, a gente tem o desenho de litro de leite e a gente tem o construtor que está medindo a janela. Então, vocês vão ligar até a unidade de medida correspondente. Tranquilo até aí, né? Atividade, página 129, atividade 8. Marcelo utilizou a caneca verde para encher a chaleira e fazer um chá. Bia usou a caneca amarela para encher de água a mesma chaleira. Quem precisou usar mais canecas para encher a chaleira de água? Então, assim, o Marcelo utilizou a caneca verde, que tem 250 ml, para encher uma chaleira de água. A Bia foi lá e usou a caneca amarela, que tem 100 ml nela, que é menor. Então, qual dos dois precisou usar mais canecas? Aquela que tem mais ou a que tem menos? Vocês vão colocar ali, joia? Atividade 9. Observe a cena abaixo e responda as perguntas. Então, a menina está enchendo a caneca, né? Com um jarro bem grandão. E o menino está enchendo a caneca de 10 litros, os dois, com uma garrafinha de água pequenininha. Olha só. Letra A. Carlos vai encher primeiro se ele está enchendo com uma garrafinha menor? Sim ou não? Atividade B. Lili tem mais líquidos? Sim ou não? Letra C. Carlos precisará de mais garrafas para conseguir? Sim ou não? Letra D. Lili precisará de muitas jarras? Sim ou não? Então, vocês vão colocar se sim ou se não naquelas perguntas. Tranquilo, né, galera? É só observar a imagem e pensar um pouquinho. Atividade, página 130, atividade 10. Julinha foi ao mercado com sua mãe. Elas compraram vários produtos. Pinte os produtos que são vendidos por litro. Então, ali a gente tem alguns produtos e vocês vão pintar só aqueles que a gente compra por litro. Joia? Por litro ou ml, tá? Atividade 11. Você já sabe que para medirmos o leite, a água, a gasolina e outros líquidos, usamos a medida de capacidade chamada litro. A metade de um litro chama-se meio litro. Um litro tem 2 meio litros.
Observe as imagens e marque a que representa 1 litro. Então, galera, 500 ml é a mesma coisa que meio litro. Então, quando a gente tem 500 ml mais 500 ml, a gente tem 1 litro inteiro, joia? Então, vocês vão marcar ali aquelas alternativas que vai fechar 1 litro inteiro, que no caso são 2 garrafas com 500 ml. Joia, galera? Então, hoje, na aula de hoje, a gente viu a medida de capacidade, onde sempre quando a gente vai medir líquidos, a gente fala de medida de capacidade, do mililitro, que é o ml, e do litro, que é representado pela letra L, que é o litro. Joia, galera? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer dúvida que vocês tenham, que não conseguiam fazer ou que não consigam qualquer atividade, prova e fiquei em dúvida, manda uma mensagem pra mim pra gente estar solucionando as dúvidas de vocês. Tá certo, meus amores? Por hoje é isso. Daqui a pouquinho a gente tem mais uma aulinha. Beijo e até depois. Tchau!